Fala, minha rapaziada, seja de volta a mais um vídeo aqui no canal e agora vamos falar a respeito desse empate frustrante, mais um empate frustrante do Vasco nesse Campeonato Brasileiro, agora contra o Remo, 1-1, depois de estar vencendo a partida. Mais uma vez a zaga do Vasco falha na bola aérea, principalmente a bola parada contra o Vasco é sempre um perigo. O goleiro não sai, nossos zagueiros são muito baixos, ficam marcando com os olhos e infelizmente mais um empate com gosto de derrota. Poderíamos estar aí com a vitória, chegando à 8ª colocação do campeonato, entrado de vez ali naquela parte de cima da tabela, dependendo logicamente dos resultados do restante da rodada, né? Mas infelizmente o Vasco deixou escapar mais 2 pontinhos. Jogadores muito abaixo do que podiam estar entregando. As substituições que o Renato fez, nenhuma surtiu efeito. Pelo contrário, eu acho que o Renato Gaúcho mexeu mal. Ele não poderia ter colocado, na minha opinião, o JP primeiro que o Hugo Moura. O Hugo Moura a gente sabe que tem uma dificuldade, a torcida não gosta, mas é um cara que no jogo aéreo é melhor do que o JP. É um cara alto, um cara que sobe bem na cabeça e era nítido e notório que o time do Remo jogaria a bola para dentro da área buscando esse gol de empate ali no jogo aéreo, sabendo que o Vasco é fraco no jogo aéreo. Pedrinho vacilou na janela de negociação, podendo trazer um zagueiro rebateador, né? Aquele zagueiro que nessas horas principalmente tem que estar ali para poder tirar essas bolas de dentro da área. Mas infelizmente agora esperar o meio do ano e o Renato Gaúcho ver um jogador com essas características para poder comandar a defesa vascaína, já que todo jogo, infelizmente, o Vasco toma gol. Vamos então escutar o que o Flávio Dias trouxe aí da sua análise sobre essa partida. Remo 1, Vasco 1, infelizmente mais 2 pontinhos que o time deixou fora de casa. A nossa expectativa era de um jogo do Vasco pelo menos melhor do que foi contra o Botafogo e do que foi contra o Curitiba. E vou dizer para vocês que eu estou muito preocupado, porque nós conseguimos jogar igual ou pior. Foram 90 minutos de uma mediocridade absurda, de um time totalmente entregue em relação à questão mental, à questão de concentração, à questão até de respeito pela camisa do Vasco. Nesse momento ele tá com a cabeça quente. Eu também não acho que foi tão medíocre assim, né? Fez um bom primeiro tempo, saiu na frente, mas infelizmente a mediocridade foi deixar empatar o jogo. Porque eu tenho pena do torcedor do Vasco que espalha o seu amor pelo Brasil todo para ir atrás desse time. O Vasco jogou em 2021 contra o Remo no Baianão e lá estavam Léo Jabá, Sarrafiore, Vanderlei, um monte de baranga, aquele time vagabundo que não subiu para a primeira divisão. E eu me lembro, festa no hotel, torcedor acompanhando, porque o torcedor, coitado, ele está ali pelo clube. Mas, sinceramente, a diretoria do Vasco tem feito um esforço hercúleo diante das dificuldades do clube, diante do tombo que nós tomamos com a 777, para minimamente tornar o Vasco competitivo. Mas está aí, a gente está indo para uma terceira janela, em outras, na verdade, a 4ª janela, em outras, a primeira foi uma tragédia em termos de contratação. Aliás, não, foi a primeira em 24, 2 em 25 e uma agora em 26. Tem agora uma no meio do ano. A gente teve a primeira janela trágica, de uma gestão completamente desconectada da realidade, trazendo Jean Davi, Companhia Limitada, Maxi não sei quem. Veio a segunda do início do ano de 25, que vieram Garré, Lloyd, mais uma vez um show de horrores. E aí chegou o Admar Lopes, para dar uma ajustada e para contratar dentro daquilo que ele podia. E contratou jogadores que
deram pelo menos um corpo ao Vasco diante desse fragilíssimo futebol brasileiro, que faz o Remo jogar a primeira divisão, esse time fraquíssimo do Remo, fraco, muito fraco. Mas o time ali vai, mas briga até a última rodada para cair. Mas chegou a final da Copa do Brasil, torneio. Você vai ganhando nos pênaltis, vai classificando. O Vasco se classificou para a final perdendo para o Fluminense. Aí vem agora o início do ano. O Vasco faz algumas contratações, mas acho que esse meio do ano a direção do Vasco está em xeque. Ou o Vasco contrata jogadores dispostos, compromissados, com DNA de vencedores, ou então a gente vai ficar nesse marasmo para sempre. O que aconteceu hoje é uma reprise. O Vasco sai na frente, toma o gol de empate, se tivesse mais 10 minutos, perdia o jogo. Porque é um time que não tem psicológico. Concordo plenamente com o Flávio. Se tivesse mais um tempinho ali, o Vasco perdia. Cabeça para segurar jogo, não adianta, cara. Quando o Vasco fez 1-0, o gol do Andrés Gomes, dentro de uma coisa que a gente falou no intervalo, a gente comentou aqui, será que não dá pro Andrés Gomes, que não tá jogando nada na esquerda, uma hora ir pra direita? Gente, uma coisa tá na cara, escarrada, que o treinador precisa ver, mas os jogadores também precisam sabe? E é isso, falta essa personalidade esse grupo, falta, aliás, a quem joga no Vasco nos últimos anos, essa personalidade. Aí o Andrés foi pra direita, fez o gol. Mas assim, em sã consciência, todos vocês pensem assim, não, o Flávio tá certo, o Flávio tá errado. Alguém aqui tinha certeza, eu não anotei o gol do Vasco, mas foi no início, que o Vasco ia segurar o empate? O Vasco ia segurar a vitória? Eu não tinha nenhuma segurança. Nem eu. Zero segurança. Tinha certeza que o Remo ia empatar. Mas podia sobrar uma bolinha lá. O Vasco parou de jogar. De novo, parou de jogar. Teve uma chance escarrada com o Rojas para definir o jogo, não fez, não definiu. Várias definições erradas, decisões erradas na hora de tentar chegar na frente. Time entregando a bola para o Remo, que é um time fraquíssimo. Mas o Vasco também é. Tecnicamente talvez um pouquinho melhor, mas mentalmente, fisicamente, voltou a cair. Tá difícil, cara, tá complicado. E aí você faz alterações, vamos lá, você coloca o Brenner. Nem tocou na bola. Eu falei no intervalo, até o Jean discordou de mim, achava que era o Brenner, eu achava que era o Spinelli. É porque o Brenner é isso aí, cara, esse jogador sem sangue, ele é bom jogador, ele é técnico, mas não tem disposição nenhuma, cara, falta de coração. Parece que tá assim, sem compromisso, tá de saco cheio de estar em Belém. Igual o David, os dois. Não saem de mão junto. A impressão que eu tenho é que o David, na hora que foi sair para cumprimentar o Brenner ia pegar na mão dele e os dois iam sair juntos pelo vestiário, porque é um fardo para esses caras jogarem. Aí o Spinelli entra com 43 minutos. O Spinelli é a salvação? Não, mas pelo menos luta, briga, vai lá em cima marcar o zagueiro, vai tentar fazer alguma coisa. Essa atitude é que falta, cara. Falta atitude. Aí você vê o menino JP entra. Pesado, cara. Não dá. Vou parar de forçar a barra. É um bom jogador, mas... Pelo amor de Deus, esse cara não pode jogar no Vasco. Ele andou 42 minutos, ele entrou aos 19, aos 42 ele tava voltando andando no contra-ataque. Não dá, não. O ritmo é outro, cara. Caindo, escorregando, chegando atrasado nas bolas, chegando atrasado na marcação, porque também entra numa rotação diferente. O Tietê vai quase até o final do jogo. Não dá pra entender. Jogador completamente inoperante. Participou lá do gol, mas, sabe, nada que seja assim. Jogador que não chuta, jogador que não dá uma bola, que não pifa, nada. 0. Mas vai até o final dos tempos. Fica lá até o final dos tempos. E aí o Vasco vai baixando fisicamente, o cérebro já não acompanha, aí a bola pica na grande área, o Robert Renan faz assim, do tipo, sai quem, cara? O Talhari quase empata, e na sequência, uma falta do Saldívia. Eu acho até que podia evitar, cerca o cara. Mas tudo bem. Cruzamento na área, o Vasco tomou um gol de novo igual, cara. É isso aí que o Vasco sempre toma de cabeça. 2 caras sozinhos, já tinha passado uma anterior que o zagueiro lá, um camaronês, subiu sozinho e meteu de cabeça por cima. Porque o Vasco é um time ruim, em termos de atitude, em termos de, eu já falei, de marcação, de vontade de vencer, essa coisa de vencer. Não passa no sangue desses caras e não tem passado nesses últimos anos, porque falta um jogador de culhão. Faltam esses jogadores. O Vasco tem um bom time, jogadores que a gente vê, o Rojas é um bom jogador, a gente vê o Andrés é ótimo jogador, a gente vê o Thiago Mendes, que eu tiro. Vou tirar o Thiago, o Barros é bom jogador, Saldívia e Robert Renan tem qualidade, mas falta o culhão, sabe? Falta o cara que vai dar o esporro.
O jogo durante 90 minutos, o árbitro da partida não deu um cartão amarelo para jogador do Remo, cara. Inacreditável isso. Jogo pegado para um lado, ele não deu um cartão, mas não sei se ele administrou. Então, sinceramente, é um roteiro. A gente tá falando aqui uma coisa que a gente já fala. Mais uma atuação muito ruim, uma queda de produção terrível, absolutamente terrível. Me preocupa o declínio técnico de alguns jogadores, o declínio físico, como por exemplo do capitão Thiago Mendes, que não tá aguentando, tá com controle de carga, tá sentindo. E o Vasco, mais uma vez, perde 2 pontos. Tava lá para pegar. Por isso que, ó, acho que foi o Emerson que perguntou hoje, pô, a gente pode brigar lá por cima? Eu não quero falar sobre isso, cara. Porque o Vasco é um quebra-tesão. O Vasco é um broxante. O Vasco parece um laxante, cara. Vejo o Vasco jogar, dá vontade de ir ao banheiro, porra. Eu fui sair com a minha cachorra agora. Foi desparecer. Porque, cara, é um negócio assim surreal, cara. Surreal isso. E é um filme que se repete, então eu tenho pena. Recebi um áudio aqui do meu amigo Salomão Toledano, deixou antes. Falou, pô, cara, a gente fica desde 10 horas da manhã, sabe, pra tudo quanto é lado, levando meu filho, dormindo de madrugada, pô, um esforço danado, toma chuva no lombo. Pra essa entrega, pro Brenner dar trotezinho dentro de campo, pro David dar trotezinho dentro de campo. Pô, para, cara. Para, sério, cara. Eu fico com pena dessa galera. Acho uma sacanagem isso. Uma sacanagem. Alguma coisa precisa ser feita, cara. Porque eu realmente estou muito preocupado. O Vasco caiu, um declínio enorme. O Renato não tem peças. As peças são fracas de modificação, de mudança. Assim, não é algo que vá mudar substancialmente. Ah, vamos tirar quem? Bom, vai jogar. Vou dar um exemplo. O Marino Inestronça. Pô, honestamente, cara. O cara entra em campo. Choveu desde 3 horas da tarde. O irresponsável cai 4 vezes escorregando. Aí ele vai ver que ele botou a chuteira errada. Pô, isso é falta de compromisso, cara. Agora me diz, por que que o Adson não entra? O Adson vai ser o craque, o cara que vai resolver? Mano, mas pelo menos ele ainda tem mais controle de bola, ele ainda tem mais tesão pra jogar. O cara queria ir pra Argentina, ele não queria vir pro Brasil. Ele já jogou no Brasil, ele não se adaptou ao Palmeiras. O problema todo foi esse. Isso é falta de concentração. É por isso, Marino, que as pessoas não acreditam muito em você. Não adianta você postar no Instagram. Você foi ver durante o jogo que tava gramado molhado. Nossa! Você tava onde, cara? Tava no vestiário? Tava lá em cima na cabine? Você não tava no campo, nem no banco de reserva pra pisar no gramado e ver que o gramado tava molhado? Você não tava aquecendo, cara? Então essas são caras escarradas do descompromisso, da falta de concentração. De um time que tem jogadores de boa técnica, mas é um time sem culhão. É um time que precisa de alguém de dar na cara, alguém pra dar um esporro, alguém pra dar... Você vê lá o Aleph Manga com o Patrick, a porrada comendo? Falta isso no Vasco, a gente não vê isso, cara. Porque o Vasco que eu vi nos anos 80, 90... E o Aleph Manga tem vaga nesse time aí, nesse elenco. O problema é que é o Aleph Manga, pô, do Volta Redonda. Se o Aleph Manga falasse espanhol, ele tava nesse time, pô. A porrada comia. Edmundo brigava com o Juninho, Odivan brigava com o Luizinho, o pau comia. Roberto saía na porrada lá com Guina, saía na porrada com o Ramon, sabe? O Vasco é um time de bons amigos, de gente boa, legal, que faz gol e tira foto, fica junto. Eles gostam, vai pro Instagram, postar um monte de coisa. Enquanto isso, estamos nós aqui, os otários lá no Mangueirão, vendo isso. Como os otários que foram a Curitiba, como os otários que foram sábado à noite em São Januário. Porque, desculpa, eu tenho que chamar a gente de otário, eu tô me incluindo nessa, cara. O meu sábado à noite tá indo embora, eu tenho um jantar hoje, o Cerdeira tem que sair, o Emerson quer aproveitar a noite, e nós estamos aqui sentados com a bunda aqui pra falar desse time, cara. Qual é o compromisso que esses caras têm? E aí, fica por isso mesmo? Pô, a semana toda treinando, a semana toda viajando, de bom, hotel maravilhoso, tudo bem, torcida, porra, puxando os caras lá, porra, babando os caras, amo vocês. Pra isso? Pô, me desculpe, cara, sinceramente. Medíocre. Então, rapaziada, esse aí foi, né, a análise do Flávio Dias. Reagir aqui ao desespero que a torcida vascaína e o Flávio Dias está, depois de mais um empate vexatório, né? Jogadores, como ele falou, sem aquilo roxo, jogadores que não estão comprometidos
com o time do Vasco. Infelizmente, o Pedrinho, na minha opinião, é o principal culpado. Vem fazendo uma boa gestão, mas dentro de campo ele é o culpado. Deixou as contratações todas nas mãos do Diniz, que infelizmente tem uma cabeça diferente, né? Gosta de zagueiros baixos, zagueiros que gostam de jogar, quando o Vasco, mais uma vez, deixa escapar uma vitória por causa da falta de um jogador alto dentro da área para poder evitar esses lances, que todo lance que joga bola dentro da área do Vasco é preocupante. Então deixa aqui o seu comentário se você acredita que o Flávio Dias está com a razão, ou se, né, o que nós pensamos aqui está errado. Deixa aqui o seu comentário a respeito dessa situação, depois desse empate com gostinho de derrota. Valeu? Um grande abraço, curta, comente, compartilhe e se inscreva aqui no canal, porque você vai ajudar a gente. A cabeça não tá nem funcionando direito, rapaziada. Como eu sempre falo, o Vasco não se explica, o Vasco se sente. Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!